Paz e graça na parte do nosso Deus, que nos deu esta oportunidade mais uma vez de estar diante dos meus irmãos que estão nos acompanhando agora em todo o mundo e sobretudo aqui em Angola e com a família El Shaddai. Muito obrigado por esta graça de estarmos aqui para podermos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. E acima de tudo estou saudando todos com santa paz de Deus. Me apresento dizer que sou o vosso irmão, o reverendo Sebastião Coche, o pastor do ministério El Shaddai, casado com a dona Lufoquenda Victorina Coche e pai de 5 filhos, dos quais 5 rapazes e uma menina, e sirvo como servo aqui nesta igreja em que o Senhor me colocou. E neste momento Deus nos dê mais a graça de podermos compartilhar uma mensagem que trará mais alívio e bênção nas nossas vidas e sobretudo para todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. E muito obrigado. Queremos ler o trecho bíblico que nos levará a entender a bênção de Deus no Mateus 26, no seu versículo 40 e 41. Voltando para discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E então acabamos de ler o texto bíblico. Neste texto aqui é o Senhor Jesus Cristo falando diretamente aos seus discípulos. Trata-se de Pedro, o João e Tiago. E olhando por todo o capítulo, vimos em primeiro lugar, depois de terem ceado com seus discípulos, e havia necessidade de Jesus ir ao Monte de Oliveira, aí precisamente no Getsemané, para poderem orar, e era precisamente quase o seu último dia, para ser preso e ser morto, em cumprir a sua missão. E nessa condição ele levou 3 discípulos, o Pedro, o Tiago e o João, com propósito de lhe acompanhar e orar também junto com eles. Infelizmente, não isso que aconteceu. Os discípulos que ele levou para que pudessem vigiar e orar junto com eles, chegaram na monte e começaram a adormecer. E a Bíblia diz que ele avançou mais noutra área e lhes deixou dizendo: vocês aqui devem pelo menos vigiar e orar. Mas voltando ele, os discípulos que ele deixou estavam sempre dormindo. E pela segunda vez voltou a dizer que vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que aconteceu? Ele chamou a atenção 2 vezes, mas os discípulos não deram caso da situação, continuaram a dormir, adormecendo, e a terceira vez não havia mais a possibilidade de poderem lhe dizer isto. Ele disse: agora, como já vos avisei, a primeira vez, segunda vez, estavam sempre a dormir, não queriam vigiar comigo nem orar, e então esta terceira vez ficam a saber que o príncipe do mundo já está no terreno. E então, o que aconteceu? A chamada atenção de Jesus cumpriu-se. E quando as pessoas, aquela multidão que foram lá para poder aprender, Jesus apareceram, com todo esse ferramenta e tudo,
E então é o momento que o Pedro caiu em tentação. Tirando a espada e cortou a orelha de um dos servos daquele grupo que estavam sempre no comando de vir a prender Jesus. Que daí estamos a ver que o Pedro caiu em tentação. Quer dizer, a situação não estava, a luta não estava no corpo ou na carne, era uma luta espiritual. Mas como Pedro, com os demais discípulos não conseguiram vigiar, e então o que aconteceu? O Pedro caiu na tentação. Então, queria dizer que o assunto principal deste tema, vigiai e orai. Vigiai e orai. E Jesus justifica o motivo da nossa vigia, de vigiar e orar. Ele disse que temos que vigiar e orar para que não caíssemos em tentação. Na verdade, ele disse que o Espírito sempre em nós está disponível, mas o corpo sempre é fraco. E então, o que é que nós podemos dizer com isso? Na verdade, meus irmãos, onde estamos nos acompanhar, essas duas palavras são chave para nós podermos levar uma vida cristã vitoriosa. E falando da palavra vigiar, nós podemos entender que o vigiar não é só apenas virem programar aqueles programas que nós temos tido nas igrejas, em noite de vigia, de um grupo ou toda igreja para vir orar, também sim faz parte. Porque é necessário vigiar, é necessário orarmos em qualquer momento que nos é oportuno para fazer isto. Mas o vigiar aqui, em primeiro lugar, refere-se principalmente na responsabilidade de cada um que temos que ter pela nossa forma ou a maneira de andar, a nossa maneira de conviver com as demais pessoas e a nossa maneira de se comportar. Vigiar também pelas nossas atitudes. Temos que vigiar pelos nossos sentimentos. Temos que vigiar com nossas motivações. Quer dizer que a palavra vigiar em si, que é uma palavra ainda que trata ainda a própria pessoa em si. Hoje, neste momento que estamos a falar, quantas e quantas pessoas que não caíram no adultério? Quantas e quantas pessoas que não caíram, quer dizer, em problemas sérios? Quantas e quantas pessoas que não caíram na armadilha do diabo Satanás, mas são filhos de Deus? Porque a pessoa não está vigiando. Vigiar quer dizer que a pessoa, eu tenho que olhar e eu tenho que examinar a minha vida. De que maneira que estou a andar, de que maneira que estou a me comportar, de que maneira que tem que agir, me comportar no meio das pessoas. A inveja não é bem isso. Vigiar quer dizer que é saber gerir bem a nossa vida, gerir bem tudo que Deus está nos dando, gerir bem, pronto, a nossa vida espiritual. Mas vê hoje, por falta de não vigiar pela sua própria vida, vê a situação que estão a viver. E depois estão a dizer que Deus me abandonou. Não, é você próprio que não está a vigiar com a sua própria vida. Vigiar quer dizer cuidar-se. Vigiar quer dizer acautelar-se. Vigiar, saber, ver onde você já saiu, onde estás e por onde vai. Vigiar é ver, será que o meu andamento está a se conformar com a palavra de Deus? Será que o que estou a fazer é do agrado de Deus? Será que a minha maneira de falar está a agradar a Deus? Está a agradar aos outros? Será que o meu comportamento está a dignificar o nome de Deus?
Será que o que estou a fazer, estou dentro da vontade de Deus? Então é a palavra vigiar. Você que está me acompanhar, por favor, faça ainda uma retrospectiva na tua vida. Será que até aqui está a permanecer no caminho verdadeiro da fé? Será que até aqui está a andar de maneira que Deus quer que você andasse? Ou já se desviou? Ou foste já arrastado pela má companhia? Então volta na presença de Deus. Volta no caminho certo. A palavra de Deus diz que, na verdade, você pode ir à esquerda, à direita, mas uma voz soará no teu ouvido que dirá que o caminho é este, segue-o. Então volta. E a outra forma de vigiar é permanecer sempre na presença de Deus, por meio de oração. E a oração é um elemento muito mais forte, um elemento muito mais necessário, para que nos ajuda de podermos vencer todos os ataques, de vencer tudo que o diabo pode desencadear contra a nossa vida. Enquanto mais oramos, quanto força temos. É por isso, combinando essas duas coisas, vigiar e orar, então a pessoa terá sempre uma vida bem sucedida. Então, amados que estão nos acompanhar, e eu sei que o inimigo está ao teu lado, porque a Bíblia diz que o diabo está rodeando como se fosse um leão, rugindo os dentes, procurando o que pode devorar. E se você não tomar a consciência disso e levantar-se em oração, então terás sempre derrotas na tua vida espiritual. Que Deus te ama. E essa mensagem vem no tempo certo para você e para mim. Vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado.